Você sabia que é possível investir em renda fixa comprando alguma coisa na Bolsa de Valores? Se não, hoje eu vou te mostrar os ETFs de renda fixa negociados na Bolsa de Valores brasileira, a B3. Atualmente no Brasil, temos 7 ETFs de renda fixa, sendo 5 deles pós-fixados e 2 deles pré-fixados. Um ETF nada mais é do que um fundo de investimento, e no caso da Bolsa, o ETF, esse fundo de investimento é um fundo de gestão passiva, ou seja, ele replica o índice. Por exemplo, o ETF B5P211 replica o índice IMA B5 P2+. No caso, são os títulos do Tesouro Nacional com vencimento de 5 anos, mas somente os maiores que 2 anos. Outro índice, por exemplo, replicado por alguns fundos aqui, no caso o IMAB, que é um índice composto por uma cesta de títulos do Tesouro Nacional e PCA. Já em questão dos prefixados, temos o Fixa 11 e o EFM 11. O Fixa 11 replica o índice, nesse caso, o índice S&P B3, índice futuros de taxa de juros, de 3 anos, que são os títulos prefixados com vencimento de até 3 anos. Temos algumas diferenças entre negociar o ETF na bolsa e negociar diretamente o título do Tesouro Nacional. Por exemplo, negociando o título do Tesouro diretamente, você tem uma tabela regressiva de imposto de renda, começando em 22,5% e terminando em 15%. E esse imposto de renda já é recolhido automaticamente no momento da venda do título, se você vender antes do vencimento. Ou no vencimento também esse imposto já é devidamente cobrado. Já para o ETF, o imposto sempre é de 15% sobre o lucro. Não importa o momento. Se você vender com um mês, ou se você vender com 3 anos, o imposto sempre é de 15%. E porém, esse imposto tem que ser recolhido via DARF. Esses aqui é um gráfico que representa os índices nos quais os ETFs são baseados. Por exemplo, podemos ver aqui a evolução do gráfico dos índices tanto do IMAB, o IMAB 5 e o IMAB 5+, comparado com o CDI e também com esse S&P BD1 F1P, que é o do Tesouro Prefixado que foi informado. Podemos ver que os índices IMA eles têm uma volatilidade maior que o CDI, porém também tem um rendimento maior que o CDI. Por exemplo, esse em laranja, o IMA B5, no qual o ETF B5P211 se baseia, tem uma volatilidade muito menor em relação aos seus pares, o IMAB e o IMAB 5+, tem um rendimento menor, só que por ter a volatilidade menor também oferece menos risco para o investidor no caso da escolha desse ETF. Vamos aqui para uma tabela que compara o rendimento desses índices desde sua fundação, no caso dos IMAs 2004, o CDI nesse mesmo período, o IPCA nesse período e esse índice dos prés, o S&P B3, desde o começo, desde o começo que esse índice foi estabelecido. Fizemos aqui um cálculo do rendimento total, que seria se você tivesse comprado o ETF desde o começo da negociação do índice, lá em 2004, e aqui eu analisei esse investimento. Podemos ver que o IMAB teve um rendimento anualizado de 13,26%. Só para efeito de comparação, atualmente o Tesouro Prefixado está pagando 11,73% com vencimento de 3 anos, com vencimento para 2025. Então, se levarmos em conta claramente que, por exemplo, o índice vai render essa média para os próximos anos, aí seria um investimento seguro, pois é baseado no investimento de renda fixa, mas que tem um retorno muito maior. Ou não muito, mas um pouco maior. Porém, temos que falar que rendimento passado não é garantia de rendimento futuro.
Aqui, por exemplo, é o gráfico do P5 e P2, como eu falei. É um gráfico linear, mas com picos e vales, por causa da volatilidade. Essa volatilidade ocorre porque o índice, esses ETFs, todos são expostos à marcação a mercado. Ou seja, se o preço dos títulos, na verdade, da cesta de títulos variar, também varia o preço na tela, o preço que você vai comprar esse ETF. Nos ETFs de renda fixa, nós temos os market makers, que são as instituições que vão fazer essa negociação, fazer com que o preço seja mais perto do preço real equivalente ao índice. Um fato para a escolha de se você vai investir ou não nos ETFs é observar o momento do mercado, pois em momentos que as taxas de juros e inflação estão caindo, é a hora de comprar esses títulos, pois a marcação a mercado fará com que o valor dos títulos do Tesouro subam e, consequentemente, como os índices replicam e possuem esses títulos, os ETFs possuem esses títulos em sua cesta, o valor deles também subam. Já no caso contrário, caso em época de aumento de juros e aumento na inflação, esses títulos vão perder o preço, ou seja, vão ficar mais baratos do que estavam antes da inflação e dos juros subirem. Se você gostou do vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o like e qualquer dúvida que você tiver em relação a esse tema, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. Também na descrição tem todos os nossos links e também sigam a gente lá no Instagram, @climbinvest. Nosso site, climb.com.br. É isso, obrigado e até semana que vem.